Fala pessoal, primeiramente boa noite a todos, a todas que nos acompanham. Chegamos aqui ao nosso terceiro dia da nossa Semana Educacional Jovem do Futuro e ao meu lado nós recebemos a palestrante Heloísa Nicolela. Heloísa, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer, uma honra dialogar com os pares. E aqui nosso cursinho popular, para quem não sabe, é uma iniciativa voluntária, sem fins lucrativos, onde nosso principal objetivo é levar uma educação mais humana, mais justa e mais democrática. E hoje nós recebemos a Heloísa, que vai falar um pouco melhor sobre a questão da ciência no Brasil e o papel da mulher na pesquisa. Heloísa, muito obrigada e seja bem-vinda. Oi, Lucas, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar participando dessa semana do cursinho. Eu tenho um carinho muito grande pelo cursinho, né? Eu estive nas primeiras reuniões de idealização do projeto, então ver a proporção que o cursinho tomou, ver tudo que o cursinho alcançou, para mim é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. Então, poder participar do que vocês propõem, para mim é sempre motivo de alegria. Obrigada mesmo pelo convite. Eu pensei em fazer mais um bate-papo, a gente falar de uma forma mais informal sobre a ciência no Brasil, né? Eu acho que quando você propôs esse tema foi fantástica a ideia pela situação que a gente tem vivido atualmente em decorrência da pandemia, né? E, ironicamente, a ciência tem caído em descrédito, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Então eu pretendo fazer bater um papo de maneira informal para tentar mostrar um pouco como é a realidade da ciência no Brasil. Ok. E enfatizando, pessoal, esse é o terceiro dia da nossa Semana de Educação. A gente vai ter outras palestras ao decorrer da semana. Amanhã nós recebemos o professor Márcio Pereira, diretor da FAFRAM, que vai discorrer para a gente sobre o Enem e os vestibulares. E no sábado, às 10 horas, a gente recebe também o professor Arnaldo Nicolela, falando sobre a questão da saúde mental em tempos de pandemia. Bom, já aqui inicialmente apresentando a nossa convidada, eu já queria destacar que ela é biomédica, especialista em controle de qualidade e mestre em ciência pela Universidade Franca. Foi docente do curso de biomedicina da Universidade do Estado de Minas Gerais e atualmente é doutorando em ciência na Unifran, com estágio no Departamento de Oncologia na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Gabarito renomado, uma pessoa de renome e que sabe realmente falar do que é a ciência. E, Heloísa, a gente já começa inicialmente com o que você já expôs sobre a situação econômica, social que para o nosso sistema. É válido a gente retomar aqui um conceito histórico de como a ciência vai sendo construída ao longo do tempo. E sempre a ciência ela tem uma mola propulsora que é avançar em algumas áreas, tanto da área da saúde, da área da economia, da área da educação, seja qual for. A ciência é uma ferramenta essencial para a gente entender todos os avanços e benefícios de uma determinada sociedade. É claro que algum discurso que às vezes fere a sua existência e principalmente a sua legitimidade, coloca em risco toda a sociedade de uma maneira geral. E falando nisso, obviamente, a gente está passando pelo momento delicado no nosso cenário nacional, que é a desvalorização da ciência, como você propriamente pontuou, essa sua descrença. É claro que a gente, como especialista, a gente aqui no campo da pesquisa, sempre quer pensar a sua existência nesse campo histórico e como ela contribui. E aqui, eu já queria passar a palavra para você, para a gente já começar a pensar o que é a ciência e qual que é o seu principal benefício para a sociedade, Heloísa. É muito pertinente a sua colocação, Lucas, agradeço também a apresentação. Eu costumo dizer, sempre que eu vou falar de ciência, eu costumo dizer que a ciência ela está presente no nosso cotidiano e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, na verdade, às vezes quando as pessoas pensam na ciência, pensam no cientista, parece uma coisa muito distante, né? É a figura de um cientista, de um pesquisador, e parece que está muito distante da nossa realidade, do nosso cotidiano. Quando não é verdade. A ciência ela está presente em tudo.
porque a ciência vem para melhorar a qualidade de vida de uma população, para melhorar a sobrevida dessa população, né? Então, eu costumo dizer que ciência é esperança. A gente coloca a esperança na ciência, porque a gente acredita que ela vem, de fato, para melhorar a qualidade de vida, para trazer mais longevidade para o indivíduo, para a sociedade, né? Então, a ciência, ela tem um valor inestimável. A gente é dependente da ciência, né? Na sua totalidade. E, infelizmente, no Brasil, essa desvalorização acontece de maneira muito triste e de maneira muito acentuada, né? Então, quando começou a pandemia, eu, como pesquisadora, como cientista, tive a inocência de achar que seria a oportunidade da população, e especialmente do governo, reconhecer a importância da ciência e dar o devido valor a ela. Mas, na verdade, a gente está indo na contramão disso, né? O que a gente tem hoje é a ciência lutando contra as fake news. E é uma luta árdua, é uma luta cansativa, né? E eu não achei que a gente fosse passar por isso em pleno 2020, né? É um pouco assustador até a gente ter que lidar com essa situação. E quando eu falo dessa presença da ciência no nosso cotidiano, e as pessoas não se darem conta disso, é porque eu acredito que falta uma democratização da ciência, né? É preciso que todo mundo tenha acesso a essa ciência. E onde começa isso? No ensino básico. Então, é ali no processo de formação do indivíduo que ele precisa ter contato com essa ciência e entender como ela é importante e como ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, eu bato muito nessa tecla de democratizar a ciência. A ciência, ela não pode ficar restrita ao pesquisador, ao profissional da área. Ela é do povo, a ciência é de todo mundo, a ciência é para todo mundo. Então, ela precisa ser democratizada, né? Uma coisa que eu acho que às vezes também favorece esse afastamento da sociedade com a ciência é porque as pessoas não sabem exatamente como é o trabalho do cientista. Quem é o pesquisador? Quem é o cientista? O que ele faz? Como ele trabalha? Isso ainda não é apresentado para a sociedade, né? Então, quem é o cientista? Quem é o pesquisador no Brasil? Existem algumas poucas empresas que contratam pesquisadores. Existem alguns institutos públicos que contratam pesquisadores, são institutos de pesquisa, mas, na sua grande maioria, os pesquisadores brasileiros são os professores de universidade e os alunos de mestrado e doutorado. Isso já é uma desvantagem, de certo modo, porque quando o professor ele é pesquisador, ele precisa dividir a sua função. Então, ele precisa, ora, dar aulas e se ocupar dos afazeres acadêmicos, e ora ele se divide com a pesquisa. Então, ele não tem uma dedicação integral à pesquisa. Ele precisa se dividir. E isso acaba sendo intelectualmente exaustivo, né? Então, isso é um ponto negativo. Quando a gente pensa nos alunos de mestrado e doutorado como pesquisador, esses alunos fazem pesquisa como? Eles recebem um auxílio do governo. Então, como é que a gente chega, na verdade, nessa carreira de pesquisador? Você se forma, você escolhe uma faculdade que você vai fazer. Eu, no meu caso, escolhi biomedicina, você história, né? A pessoa pode escolher fazer engenharia, psicologia, química, educação física, fisioterapia, e ela faz a graduação dela, ela se forma na faculdade. Depois disso, ela vai se especializar em uma área de interesse. E essa especialização vem com o mestrado, que pode ser seguida do doutorado. E durante o mestrado e o doutorado, então, ela vai fazer uma pesquisa e estudar a fundo sobre algum assunto de interesse, sobre algum assunto que ela considera relevante, né? Então, no meu caso, eu fiz biomedicina e eu optei por trabalhar com a pesquisa na área de genética do câncer. Eu recebo, como outros pesquisadores brasileiros, como outros alunos de mestrado e doutorado, eu recebo do governo federal para desenvolver a minha pesquisa.
Isso é chamado de bolsa, o que já tem uma conotação não muito bacana, porque dá essa intenção de que o governo está te ajudando. Então, ele está te dando uma bolsa, quando, na verdade, ele está pagando por um serviço que a gente está executando. Nós, pesquisadores, trabalhamos muito. E isso não é visto pela sociedade. As pessoas entendem que quando você é um pesquisador e faz mestrado, doutorado, você só estuda. Como se estudar fosse um demérito, fosse pouca coisa. E eles não entendem que, na verdade, você está trabalhando muito, né? Então, quando eles pensam num pesquisador, aluno de mestrado e doutorado, eles imaginam que essa pessoa, esse aluno, ele pega um livro, vai para a biblioteca, lê meia hora aquele livro, faz algumas anotações, pronto, ele já estudou, isso foi a obrigação dele enquanto pesquisador. E não é verdade, né? Você acabou de concluir um mestrado, você foi um pesquisador e sabe o quanto é difícil, o quanto a gente trabalha, né? A gente trabalha muito. E, além disso, a gente não tem a segurança trabalhista, a gente não é respaldado por lei trabalhista, porque a gente recebe esse auxílio do governo para desenvolver a nossa pesquisa, mas a gente não é contratado, a gente não é empregado. Então, a gente não tem férias remuneradas, a gente não tem 13º, a gente não recolhe INSS. Se acontece algum acidente durante o período de trabalho, a gente não tem nenhum amparo de lei trabalhista. Além disso, o governo paga a bolsa para o pesquisador, que na verdade é um salário, mas a gente não pode ter nenhum vínculo empregatício. Ou seja, eu não posso ter uma fonte de renda extra. A minha única fonte de renda é essa bolsa que o governo me dá. Eu não posso ter um trabalho paralelo, eu não posso ter uma fonte de renda paralela. A minha dedicação é exclusiva para a pesquisa. Então, enquanto eu faço o mestrado, que dura 2 anos, e um doutorado, que pode durar até 4 anos, a minha dedicação é exclusiva à pesquisa. Eu não posso ter nenhum outro vínculo empregatício. Então, durante esse tempo, a gente recebe do governo. Uma mostra assim, clara de descaso do governo com a ciência é que esse auxílio que o governo paga não tem um reajuste há muitos anos. Se não me falha a memória, desde 2013 não tem um reajuste nesse valor que é pago para os bolsistas pesquisadores. Então, quem faz mestrado recebe R$ 1.500, quem faz doutorado recebe R$ 2.200. Qual o problema disso? Tudo aumenta. O aluguel aumenta, o gás aumenta, a força, a água, o supermercado, mas o auxílio ao pesquisador, não. Então, em 2013, um aluno de doutorado, pesquisador, recebia R$ 2.200. Hoje, ele continua recebendo R$ 2.200. Só que o gasto dele é muito maior. Então, eu acho que isso já é uma demonstração clara de um descaso. Somado a isso, agora o governador do estado de São Paulo está com uma proposta de retirar investimento que seria destinado à pesquisa em universidades públicas e transferir esse dinheiro para uma outra área, o que também é um absurdo. A gente tem tão pouco dinheiro para fazer pesquisa e, ao invés dos governos investirem na pesquisa, não. Eles tiram o dinheiro que seria destinado à pesquisa. Isso é uma demonstração clara de desvalorização da ciência. Então, eu acho que... até ontem eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que, assim, com essa pandemia, o que a gente percebeu? Que ciência é esperança. Por quê? Porque a gente espera que a ciência encontre um medicamento que seja eficaz contra o coronavírus, ou que a ciência nos traga uma vacina que seja a prevenção para o coronavírus. Então, a esperança para o fim da pandemia está nas mãos da ciência. E o que a gente entende disso é que a ciência, ela é feita para a população, ela é feita para todo mundo, ela é de todo mundo. Então, a gente precisa valorizar a ciência e a gente precisa defender a ciência. Quando eu me coloco contra essa destinação, essa retirada de verba da pesquisa que o governo quer promover,
Não posso ser só eu, Heloísa, por ser cientista que sou contra. Todo mundo precisa ser contra, porque a população precisa entender que a ciência é para ela. Se a gente retira verba da pesquisa, quem sofre com isso não é só quem é o pesquisador, é a população, porque a ciência é feita para a população. Então, todo mundo precisa defender a ciência, todo mundo precisa entender a importância da ciência, porque todo mundo depende da ciência para viver melhor, para viver mais. E vale destacar, Heloísa, que recentemente a Universidade da Holanda, Leiden, ela divulgou um ranking com as talvez conhecidas melhores instituições em pesquisas, tanto em âmbito nacional quanto internacional, e das nossas universidades, eu, salvo engano, são 23 centros universitários que estão bem colocados em questão de divulgação de pesquisa, de conhecimento. Então, o Brasil, embora ainda não tenha-se tanta esperança, ou pelo menos se tem esse descrédito em relação à ciência, começou a surgir, e principalmente nessa questão da pandemia, como você mesmo elencou, surgiu uma esperança de, a partir da ciência, superar as crises humanitárias, sobretudo a questão da pandemia. Então, a gente está vivenciando aqui um processo ainda lento, um processo ainda delicado, mas que está tendo uma visão ainda melhor com a ciência. Claro, se você perceber alguns discursos, como o ex-ministro da Educação, que fala que grande parte dos alunos as pesquisas são balbúrdia, a gente percebe que assim, o nosso cenário é realmente triste, é um cenário delicado, em que a ciência merecia uma certa atenção. Como você mesmo elencou a questão do financiamento, claro, se você pegar um aluno lá do ano de 2012, aliás, 2013 para 2020, são mais ou menos 7 anos de diferença. Então, teve reajuste monetário, teve inflação, teve a questão da despesa. Pô, será que o cara tá se propondo a investigar, tá buscando conhecimento, ele não tem esse olhar atento? Então, assim, é uma das questões que faz com que a gente perceba que a ciência, pelo menos aqui no Brasil, está em um processo ainda delicado. E Heloísa, se você me permite, o seu pai, ele teve um exemplo aqui que ele chegou a comentar comigo. Ele falou que você teve uma experiência de fazer um intercâmbio e conhecer uma outra pesquisadora da sua mesma área em outro país. Isso não estava no script, viu? E assim, comentando, acho que vocês conversando, e eu não lembro o nome do país, se você quiser falar aqui, sinta-se à vontade, e que ela comentou que a sua mesma pesquisa, o que você pesquisava, ela também pesquisava, só que o que ela ganhava era não sei quantas vezes mais do que no Brasil. Realmente é isso? Realmente é isso. Né? A pesquisa fora do Brasil, ela é mais bem vista, mas ainda não é o ideal. Então, assim, não é. Ainda precisa melhorar de forma geral no mundo todo. É que no Brasil a situação é pior. Como em outros países também é ruim, claro. Mas eu tive a experiência de fazer um estágio nos Estados Unidos. E, assim, o que eu achei interessante na época é que eu escrevi um projeto de pesquisa na área do câncer, que é a minha área de pesquisa, e eu pedi um auxílio financeiro para o governo do estado de São Paulo para esse projeto, para eu desenvolver esse projeto. E esse auxílio foi negado. Eles disseram que eu tinha um bom currículo, eu tinha uma boa proposta, mas que infelizmente eles não tinham dinheiro suficiente para arcar com o projeto, porque existiam outros projetos também solicitando, enfim, eles não teriam dinheiro suficiente para atender toda a demanda, né? Enfim, não tive o financiamento do governo do estado de São Paulo, mas tive o financiamento do governo federal. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer um estágio. E aí, quando eu cheguei lá, era um departamento de oncologia, e eu vi muitos trabalhos expostos, muitos banners expostos com o logo da NASA. E aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para minha supervisora, né, por que o logo da NASA ali? Porque quando a gente pensa em NASA, a gente pensa numa coisa, né, não na área do câncer, a gente acha que eles vão estudar não a área do câncer. E aí eu perguntei para ela, por quê? O que está acontecendo? Porque eram muitos trabalhos. Ela falou, não, a NASA financia esses estudos.
Então, a NASA entende que todo tipo de pesquisa é importante, todo tipo de pesquisa é necessário. E eles financiam essas pesquisas que a gente propõe. E financiam, assim, valores exorbitantes. É muito dinheiro que eles empregam. Então, assim, é uma realidade diferente da nossa. É diferente da nossa o quanto eles investem, o quanto esses pesquisadores recebem. É diferente o tempo que eles podem se dedicar à pesquisa. E mais do que isso, é diferente a facilidade de acesso que eles têm à tecnologia, a insumo. Então, aqui a gente vive meio que na gambiarra, né? Sempre. A gente precisa sempre dar um jeito de fazer o mais barato, a gente sempre precisa dar um jeito de fazer o mais fácil acontecer. E lá não, eles têm uma tecnologia de ponta e tudo que eles precisam, eles compram num preço muito menor e chega muito mais rápido. Então, eles conseguem desenvolver a pesquisa deles com mais qualidade, com mais velocidade do que a gente, infelizmente. E, Heloísa, vale destacar aqui que a primeira fase da FUVEST 2020, no seu tema de redação, elencou a questão da importância do papel da ciência no mundo contemporâneo, justamente porque, aparentemente, a ciência ganhou essa discussão, ganhou esse norte. Claro que não, ainda a gente está enfrentando várias resistências, principalmente da população em geral, do próprio governo, que às vezes ainda não vê com bons olhos. E o tema da FUVEST é justamente partir dessa premissa. Qual que é a importância da ciência dentro desse campo, tanto histórico, social, até mesmo na parte de desenvolvimento da educação, da saúde, e ao mesmo tempo elencou a questão do movimento da anticiência. Como esse movimento da anticiência pode destruir a sociedade. E eles tentaram aqui brincar, de uma maneira geral, como alguns países desprovidos de conhecimento, às vezes têm algumas taxas negativas. Por exemplo, se você comparar países que têm uma educação melhor em relação às outras, esses países vão ter melhores desenvolvimento na educação, na saúde, no esporte, na segurança. Então, ele tentou relacionar aqui, vou trazer um pouco para a minha área, uma perspectiva mais Foucaultiana, da questão do conhecimento e poder. Então, assim, partindo dessa perspectiva, a gente entende que realmente o conhecimento é poder. Você pode, às vezes, assim, as pessoas podem tirar você de tudo. Talvez o seu bem material, a sua casa, o seu carro, qualquer coisa. E até seu pai fala muito bem sobre essa questão do conhecimento, que a única coisa que não pode tirar de você é o conhecimento, que é o que você realmente nasce com ele e vai aprendendo ao longo do tempo. Então, partir dessa perspectiva da razão que moveu grande parte da humanidade é, sem sombra de dúvida, um grande desafio. E, claro, essa luta, ela não é de agora, né? Se a gente perceber na construção da história, por exemplo, a gente vai ter alguns movimentos racionalistas, alguns movimentos iluministas, que vão tentar trazer para o cerne da sua discussão a questão da razão, colocar a razão como centro. Por quê? Acontecia muito, Heloísa, de eles acreditarem em determinados movimentos cosmológicos, movimentos que não tinham a função essencial dentro da sociedade. Então, por exemplo, tem-se muito crédito em relação a Deus Lua, Deus Sol. Então, eles tinham essa perspectiva de que esse Deus Lua, Deus Sol, poderia influenciar em todos os movimentos da Terra, no movimento natural. Então, o século XVI, sobretudo o século XVII, vai mostrar, não, a razão começa a ser a peça principal, a razão vai ter aqui um papel principal, que é dar sentido para a vida. Então, a gente vai ter uma série de avanços. Claro que a gente está falando aqui dentro de um espectro aqui histórico e um curto espaço de tempo. O século XVII para o século XXI são um pouco menos de 4 séculos. Então, assim, a ciência ainda está em progresso, a ciência está em processo de encaminhamento. Então, pensando nisso, obviamente, a gente chega aqui, talvez, numa perspectiva mais educacional. Você elencou muito bem, e aqui também a gente faz um convite para todos que pretende prestar vestibulares, é que na própria graduação, vocês vão se deparar um pouco com a pesquisa. Você mesmo elencou
como é possível, a partir do momento que o estudante chega na graduação, ele pode ter contato? Bom, aqui no campo da licenciatura, pelo menos no campo da educação, ele vai ter vários projetos, PIBID, ele vai ter iniciação científica, que são projetos de pesquisa dentro da graduação que o aluno começa a pesquisar. Então, essa pesquisa, inicialmente desenvolvida na graduação, pode virar um projeto de mestrado, futuramente um projeto de doutorado e, consequentemente, um pós-doutorado. Então, a pesquisa ela começa a partir da graduação. Mas, claro, você tem como um problema crucial da educação brasileira. A pesquisa, infelizmente, no Brasil, ela não vem da base, que seria o ensino básico, que seria lá nos primeiros anos do ensino infantil, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2. Então, parece que o projeto de educação precisaria ter um olhar mais delicado, principalmente aqui, na nossa base, que é a educação fundamental. E, assim, partindo dessa premissa, eu queria que, mais uma vez, você pudesse enfatizar como é possível, mais uma vez, assim, pensar nessa questão da ciência aplicada dentro da educação e como é possível reverter todo esse cenário. É complicado. Assim, primeiro eu acho que precisa de um trabalho nosso, cientista, de democratizar a ciência. Reforço isso, a gente precisa democratizar. Então, a ciência não pode ficar restrita a nós, pesquisadores. A gente precisa apresentar a ciência com um linguajar que todos consigam entender e mostrar o quanto essa ciência faz parte do cotidiano das pessoas. A Secretaria de Educação de Guará ajudou muito nesse processo de democratização da ciência quando vocês fizeram a Feira de Ciências. Foi fantástico e isso é um processo de democratização. Então, várias pessoas leigas que não têm acesso à ciência tiveram essa oportunidade com a feira. Isso é super bacana. Outra coisa que é muito importante é que esse reconhecimento, essa valorização da ciência e essa formação de cientistas e pesquisadores, ela só vai acontecer se lá no ensino básico a gente souber ensinar a ciência. Então, o que acontece? Muitas vezes, sempre, na verdade, né, quase sempre, esse ensino científico, a ciência, ela é ensinada para os alunos de uma maneira muito monótona, para não dizer chata. Então, como é que é passada a ciência para o aluno? Ele pega um livro cheio de terminologias, ele lê aquilo, ele decora aquilo, ele ouve o que o professor está falando, decora aquilo, faz a prova, tira a nota na prova e esquece tudo que ele aprendeu de ciência. É assim que funciona. É assim que é o nosso sistema educacional. Tem mudado, claro, mas ainda é complicado, né? Então, quando o aluno está aprendendo ciência, ele fica num modo passivo. Então, ele recebe informação, ele absorve, ele decora aquela informação, faz a prova, que é o objetivo dele, e depois disso, tudo que ele aprendeu fica esquecido. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai ensinar ciência para essas crianças, para esses jovens. Desse jeito não dá, desse jeito não está certo. A gente precisa ensinar ciência como se faz ciência. Como a gente faz ciência? Na prática. Isso é fantástico. Se você consegue levar a prática da ciência para o aluno, ele tem um olhar muito mais interessante sobre aquilo, muito mais motivador, e aí você consegue despertar o interesse dessa pessoa pela ciência e fazer com que ela se torne um cientista, ou então, que se ela não se tornar um cientista, que ela valorize a ciência. Isso é fundamental. Então, por exemplo, eu vou falar para a criança sobre flores. Vou ficar lá falando? Não. Eu pego essa criança e levo ela até um lugar para ela ver uma flor, para ela tocar numa flor, para ela aprender sobre a flor vendo, interagindo. Com isso, ela tem muito mais interesse, ela absorve muito melhor aquele conteúdo e ela consegue entender, assim, como a ciência é importante. Então, a gente precisa mudar o modo de ensinar a ciência para a criança. Ele precisa ser mais prático e mais prazeroso, né? Porque, assim, o que os estudos mostram também é que a gente precisa de um bom sistema educacional, a gente precisa de uma boa educação de base, que ensine ciência de forma lúdica
para a criança, de forma prazerosa para o jovem, porque assim você cria indivíduos com um senso crítico aguçado e, com isso, você cria também a possibilidade de mais jovens, de mais profissionais se tornarem pesquisadores. Então, a gente tem um número pequeno de pesquisador no Brasil, a gente tem um número pequeno de pessoas que se interessam pela ciência, e muito se deve a esse fato de ser um ensino muito passivo, onde a criança, onde o jovem não tem tanto contato assim com a prática da ciência. E os estudos mostram que quanto maior a valorização na educação e maior valorização na ciência, mais desempenho a gente tem, melhor desempenho a gente tem na economia de um país. Então, normalmente, a preocupação de um país é a economia. E como que eu melhoro essa economia? Se eu melhorar a saúde, se eu melhorar a educação, se eu melhorar a ciência, se eu melhorar a tecnologia. E, claro, se eu melhorar também a saúde. Então, esse conjunto faz com que, consequentemente, você encontre uma melhora na economia de um país. Então, a ciência básica precisa ser muito bem ensinada para a gente ter uma valorização do profissional pesquisador. E se você me permite, mais uma vez, uma colocação, talvez você não vai se lembrar aqui, mas durante essa semana da ciência, até que você também participou, teve uma determinada aluna aqui da nossa rede básica de ensino, que eu acredito que foi pela primeira vez que ela viu o microscópio. E ela foi na sua direção no sentido de curiosidade mesmo, perguntando para a professora o que era aquilo. E ela acho que ela observou, ficou tão curiosa, e a gente começa a entender que é a partir desse momento que realmente a ciência se aplica, né? A partir dessa curiosidade da criança, a partir do projeto aí da educação básica, é que a gente começa, então, a dar garantias de projetos de continuidade. Então, assim, é muito feliz a gente ver que esse projeto deu certo, que esse projeto ele resulta em resultados e que, principalmente, ele tem uma perspectiva de mudança. Então, quando essa mesma aluna foi em direção a você, e principalmente ao microscópio, ela sentiu que ela poderia observar, ter esse olhar aguçado de criança, mas também aprender alguma coisa. Então, é a partir desse detalhe que faz toda a diferença, que a ciência é justamente essa. Como você mesmo diz, a ciência é conhecimento, a ciência é esperança. Então, a esperança que a gente tem aqui, principalmente como uma forma de mudar todo o cenário nacional. A gente chega aqui, Heloísa, na nossa segunda metade da live, que era pensar a ciência e sua aplicação no Brasil e tentar fazer aqui uma perspectiva, talvez a partir de um relato pessoal seu, mas, claro, dando ênfase à discussão, que é o papel da mulher na pesquisa. A gente entende que a ciência é muito desvalorizada, e que a mulher na ciência é muito mais desvalorizada ainda. Então, a gente, infelizmente, tem esse cenário de incertezas, de dúvidas, que faz com que pareça que a mulher não passa essa credibilidade. E essa luta não é somente uma luta de agora, é uma luta já estrutural, que é uma perspectiva mais patriarcal de entender que a sociedade é regida a partir de um certo espectro posicionamento de um homem que manda, que ordena e que faz todo o processo. E quando a mulher ocupa esses lugares, parece que, tem alguém aqui me incomodando. Então, na sua percepção, como você enxerga toda essa questão da participação da mulher no cenário da pesquisa? Se você tiver algum relato, o que você entende nesse sentido, por gentileza. É meio ameaçador quando a mulher assume uma posição de destaque, né? Isso acontece sempre em qualquer área, não só na pesquisa. O que eu percebo? Na área da saúde, tem crescido o número de mulheres pesquisadoras. A gente tem um número expressivo de mulheres pesquisadoras na área da saúde e que publicam seus resultados em revistas internacionais bem conceituadas. Eu estou na área da saúde, né? No laboratório que eu trabalho, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres pesquisadoras,
E a gente tem o privilégio de que a nossa chefe de laboratório, a nossa orientadora, é uma mulher altamente gabaritada. Então, a gente tem esse privilégio. Mas o que eu percebo, se a gente for olhar, por exemplo, para os indicadores, para os ganhadores do Prêmio Nobel, você tem mulheres que ganharam o Prêmio Nobel, mas na sua grande maioria os ganhadores são homens. E é reflexo dessa sociedade patriarcal. Então, assim, a gente tem visto um aumento do número de mulheres cientistas? Tem, considerável, um número considerável, isso é maravilhoso. Mas a ciência, ela é feita a longo prazo. Então, você precisa se dedicar muitos anos à ciência até que você tenha um destaque, até que você tenha um resultado. Né? Então, isso demora para ser demonstrado, isso demora para ser apresentado. Então, a gente tem poucas mulheres que ganharam o prêmio Nobel. A maioria é homem, e é reflexo dessa sociedade, porque muito tempo, por muitos anos, a ciência era lugar dos homens, né? Então, na saúde, a gente tem tido esse aumento, de modo geral, na ciência, tem aumentado o número de mulheres pesquisadoras, sobretudo na área da saúde. E aí a gente vê que nessa área mais de exatas, de matemática, física, essa parte computacional, a presença da mulher ainda é um pouco inibida, né? Ainda é um pouco difícil você ver a mulher nessa área de atuação da pesquisa científica. Por que tudo isso também? É essa sociedade patriarcal e essa questão da mulher precisar se desdobrar em outros afazeres. Então, a mulher precisa cuidar do filho, a mulher precisa cuidar da casa e a mulher precisa desenvolver a pesquisa científica dela. Mas para você fazer pesquisa, você precisa de uma dedicação imensa, exclusiva, exaustiva. E aí você ter que se desdobrar para cuidar do filho, para cuidar da casa, também é complicado. Por que eu falo isso? Quando a mulher engravida, ela se afasta, né, claro, nas fases finais da gravidez, e aí ela tem o seu trabalho interrompido. Então, o trabalho da ciência, o trabalho de pesquisa, ele é um trabalho continuado e a longo prazo. Quando a mulher precisa se afastar, por exemplo, esse trabalho é interrompido e você vai demorar um pouco mais para ver os efeitos dos resultados dela, ela vai demorar um pouco mais para obter esses resultados, né? Antigamente, a mulher recebia o auxílio financeiro do governo para desenvolver a pesquisa dela, e ela, se ela engravidasse, ela não podia parar, ela não iria continuar recebendo a bolsa ou auxílio se ela parasse, se ela tirasse licença maternidade. Ainda bem, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, isso mudou. Agora, a mulher tem direito de solicitar um afastamento remunerado em caso de gravidez. Isso já é uma vitória para nós pesquisadoras. Mas a gente ainda tem muito a vencer, sem dúvidas. É uma luta, é uma participação da comunidade, é um exercício de cidadania e principalmente assim um processo de conscientização. E esse tema, claro, ele envolve, para falar em conscientização, obviamente a gente está falando do poder da ciência, né? Como a ciência pode transformar a sociedade e, consequentemente, mudar certos valores, certos estigmas, certos padrões que ainda são impostos pelo governo, pelas tendências nacionais, internacionais, enfim. Elô, a gente está quase chegando ao fim. Algumas pessoas já interagiram com a gente, então vou abrir aqui mais uma vez os comentários. A Lemos deixa aqui para a gente uma boa noite. O nosso professor João também participando da live. João, muito obrigado. Pessoal, esqueci um pequeno detalhe aqui. Durante a Semana Educacional, a gente vai emitir certificados para todos que participarem durante a semana do evento. Aqui abaixo, vocês vão ver um link de acesso, um formulário. Então, peço, por gentileza, que preencha o seu nome, assim como o seu e-mail, para vocês receberem o certificado posteriormente, ok? Temos participando aqui também com a gente a professora Vivi, que é a professora do cursinho. Vivi, muito obrigado. Temos a participação, acho que, de uma aluna, Ana Vitória. E, por fim, temos um comentário aqui do professor Léo. Ele enfatiza, 2 topíssimos. Valeu, Léo. Sou muito fã. Aproveitando, Elô,
você acredita que a facilitação do acesso à ciência é possível no Brasil? E qual a sua visão do futuro na ciência, depois desse destaque de sua importância nessa pandemia? Abraços. Ai, Léo, que bom ter você aqui participando, é um privilégio. Sou muito sua fã também, me espelho muito em você. Eu acredito que é possível a gente melhorar esse cenário no Brasil. Eu acredito que a ciência vai ter a sua valorização por conta dessa pandemia, mas isso a longo prazo. E eu acho que tudo começa quando a gente tem um governo que acredita. Porque aí esse governo cria um sistema educacional eficaz e esse governo transmite para a população o quanto a educação é importante. Então, nas primeiras manifestações do atual presidente, eu fiquei bastante chocada. Não achei, fiquei realmente indignada, assim, me faltam palavras, na verdade. Porque a gente tinha a ciência dizendo, faça o isolamento, use máscara, e aí a gente tinha o presidente do país fazendo exatamente o contrário, dizendo que o isolamento não era preciso, e ele promovendo aglomerações sem o uso de máscara. Depois, a ciência colocou em dúvida o uso da cloroquina, e aí os estudos mostraram que a cloroquina não era eficaz para o coronavírus e que ela podia ainda causar muitos efeitos colaterais severos. E aí a gente teve a postura do presidente mais uma vez indo na contramão da ciência e dizendo que a cloroquina era super eficaz, que a cloroquina salvava. E aí, isso me espanta e mostra o quanto a gente precisa de uma boa ciência na educação básica para ajudar a criar indivíduos com capacidade de gerar críticas, né? Então, a gente precisa de indivíduos com pensamento crítico. Porque você votou no presidente, você acha que ele faz um bom governo, mas eu não posso achar que tudo que ele fala é verdade. Eu não posso criar a fala dele como uma verdade absoluta. Então, a gente precisa de uma população com pensamento crítico, e isso vem na educação básica. Então, é hora do indivíduo olhar e falar, uai, mas a ciência está falando, faça isolamento, use máscara, não use cloroquina, e o presidente está falando ao contrário, sem que ele tenha um conhecimento na área. Então, em quem eu vou acreditar? No cientista que estuda e se dedica para aquilo, ou em alguém que é leigo no assunto? Eu prefiro acreditar na ciência. Então, eu acho que na hora que a gente tiver um governo que apoia a ciência e, sobretudo, que apoia a educação, aí a gente vai ter uma melhoria. Se a gente tiver uma melhoria na educação básica, isso reflete de modo geral em todas as áreas, inclusive na ciência. Esses dias a minha prima me mandou um vídeo falando que se você tomasse água morna com limão de manhã, você não ia ter coronavírus. Eu dei risada, eu falei, gente, olha como é importante ensinar ciência na educação básica para gerar um indivíduo com pensamento crítico. Porque cargas d'água, um limão com água de manhã, se for à tarde não, de manhã vai fazer com que você se cure do coronavírus. Se fosse tão simples assim, todo mundo estava tomando água com limão e a gente tinha acabado, a gente tinha erradicado a doença. Então, falta esse pensamento crítico. E, sobretudo, falta a gente criar um sistema educacional que ensine para o indivíduo que ele precisa sempre buscar mais conhecimento. Então, eu não posso acreditar em tudo que me dizem. Eu não posso acreditar cegamente na mensagem que me chega no WhatsApp. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp falando do limão, e se eu sou leiga no assunto, se eu não sei se aquilo é verdade ou não, cabe a mim, antes de propagar, e pesquisar a veracidade disso. Eu não posso contribuir para a disseminação de fake news. Então, a ciência tem lutado constantemente contra a fake news e é uma luta árdua, por incrível que pareça. Então, acho que na hora que a gente tiver um bom governo que invista na educação, a gente vai ter um reflexo de uma valorização da ciência também. Continuando, a gente tem alguns outros comentários. A gente tem um comentário aqui, mais uma vez, da Regina Coelho, que fala um abraço para vocês, jovens e super capacitados. Regina, muito obrigado pela sua participação. Ela foi uma das várias pessoas que acreditaram nesse projeto, nesse cursinho popular. Então, aqui, nossa, muito obrigado para a Regina. Um abraço, Regina, obrigada.
Elo, é justamente isso. Acho que a ciência ela tem uma certa proporção, ela tem um certo conhecimento, ela tem uma certa razão, que é justamente combater essas fake news. Porque, como você falou, um sujeito acreditar, teoricamente, nesse discurso do WhatsApp, que isso agora no século, no ano de 2020, parece óbvio, mas justamente ir ao contrário desse cenário, porque trazer a valorização do conhecimento, trazer uma perspectiva de conhecimento e, consequentemente, trazer uma perspectiva de mudança dentro desse cenário. Então, a própria ciência, ela muda, ela dá uma qualidade de vida, permite, então, uma série de mudança, tanto, mais uma vez, na saúde, na educação, na civilização, no transporte, comunicação, tecnologia, ela dá esse aparato. E algumas outras pessoas também comentam com a gente. A Vivi, mais uma vez, maravilhosa sua fala, Heloísa. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Heloísa, queria agradecer mais uma vez, em nome do Cursinho Popular, a sua participação, a sua disposição. Lembrando que a Heloísa, juntamente com a equipe do Cursinho Popular, atuou no ano de 2019, então teve uma participação aqui na nossa construção do cursinho. E foi muito importante, né, Luiz? Eu acho que o próprio Léo, na terça-feira, ele foi muito enfático, porque em uma das primeiras reuniões do cursinho, ele comentou que o Arnaldo, ele falou o seguinte, o que a gente puder fazer para o outro, dentro de um ponto de vista de conhecimento, de produção e principalmente ajuda, não tem dinheiro que um que pague. Então, é justamente nesse sentido que o cursinho ele foi pensado, que ele foi idealizado, como uma ferramenta de auxiliar a população, principalmente o público jovem, que quer tentar ingressar aí em um ensino superior, garantindo a ele essa possibilidade, que é dar uma educação mais humana, mais democrática, mais justa. Então, pensando nisso, obviamente, o cursinho traz para o cerne desse debate o conhecimento. Esse conhecimento que é tão pensado, que é às vezes desvalorizado. Então, de um modo geral, Heloísa, eu queria agradecer mais uma vez sua participação. As portas estão sempre abertas para você. E, assim, em nome do cursinho, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas. Eu acho que o cursinho desempenha um papel importantíssimo nessa questão de formação do indivíduo com pensamento crítico. Eu acho que essa foi a proposta do cursinho quando a gente fez aquela primeira reunião, e eu acho que vocês têm atendido isso maravilhosamente bem. Fico orgulhosa e feliz de ver o alcance que o cursinho está tendo. Fico extremamente feliz de poder fazer parte desse projeto de alguma forma. Então, sempre que vocês puderem, eu vou estar à disposição com um carinho muito grande. Obrigada mesmo. E vale destacar, Heloísa, que nós já temos 45 alunos atendendo aqui nosso município de Guará, atendendo fora do município, regiões como São Joaquim, Toverava. Temos uma equipe altamente qualificada, jovens, que na sua grande maioria já concluíram a graduação, estão em processo também de pesquisa, mestrado, doutorado. Então, para a gente é sempre um prazer, uma honra poder contribuir de uma certa forma para a população. E aqui, mais uma vez, queria agradecer, enfatizando que hoje finaliza o nosso terceiro dia da Semana Educacional, só que amanhã nós temos, às 7 horas, aqui na página oficial do Cursinho Popular no Facebook, uma live com o professor Márcio Pereira, que é diretor da FAFRAM e também professor, que ele vai trabalhar um pouco mais sobre o ensino superior, sobre o Enem e o ensino superior. E no sábado, mais uma vez, a gente vai ter a participação do Arnaldo Nicolela, falando sobre a questão da saúde mental em tempos de pandemia. Peço vocês que compartilhem, comentem, e muito obrigado a todos mais uma vez. Boa noite.